Deputado, hoje o sentimento que a gente tem é um sentimento de tristeza, de desânimo, falta de esperança. Como lidar com isso e qual o cenário que o senhor vê dentro dessa repercussão do que tem acontecido hoje? O que a gente está vendo é um desequilíbrio total entre os poderes, né? É a Constituição sendo rasgada diariamente por quem deveria defendê-la, né? São pessoas totalmente aquém, fora das suas atribuições, fazendo leis, fazendo o que bem entendem, e o papel da população é basicamente ficar calada, pagar tributos até a morte, né? E torcer para não morrer na rua diante de uma epidemia de criminalidade retornando no Brasil também. Especificamente sobre o que aconteceu hoje, eu acho que dá para traçar um paralelo bem claro, bem cristalino, de que a toda demonstração de força que o Jair Bolsonaro faz, no dia seguinte, o Alexandre de Moraes tenta abafar esse mérito. Então aconteceu na live, na super live do dia 28 de janeiro, que marcou, né, o retorno do presidente Bolsonaro às transmissões ao vivo, tal qual ocorria enquanto ele era presidente, onde ele tinha transmissões semanais, e ele colocou 80 vezes mais do que a audiência média do Lula. Então, domingo, isso aí estava dominando os noticiários, né? Quem não conseguia falar essa verdade ficava quieto, mas no dia seguinte, na segunda-feira, o que aconteceu? Mandado de busca e apreensão contra o Carlos Bolsonaro, cumprido na casa do Jair Bolsonaro, que inclusive foi matéria de busca, mesmo ele não sendo alvo daquela operação, e ainda pegaram o laptop de um assessor do presidente Bolsonaro, que também não era alvo da operação, e chegou-se a cogitar pegar os celulares meu e de outras pessoas estranhas a tudo aquilo que estava acontecendo, né? Acabou que, lá pelas tantas, né, ao saberem que o senador Flávio perguntaram, e eu falei que o senador Flávio Bolsonaro também estava na casa, aí desistiu-se dessa ideia de pegar o celular de todo mundo. Bem, esse foi, né, o primeiro caso deste ano que o presidente Bolsonaro faz uma demonstração de força, nesse caso nas redes sociais, e depois, no dia seguinte, mal dá tempo de você celebrar ou comentar que já vem uma operação da Polícia Federal, e não da Polícia Federal, né? A mando de Alexandre de Moraes, que está sujando todo o nome da PF, né? Está puxando para baixo, porque não adianta, a população inevitavelmente acaba embaralhando as coisas e generalizando, e está puxando o nome de toda a Polícia Federal para baixo. Bem, agora ainda é neste ano, começo de ano, segunda oportunidade que isso acontece, né? O Bolsonaro ele prestaria depoimento à Polícia Federal no caso da baleia. Isso aí é outra coisa também que é difícil você explicar para o estrangeiro, né? Porque existe um turismo para você ir ver a baleia. Mas o Bolsonaro, onde ele é acusado de ter se aproximado de uma baleia, está investigando para ver se no vídeo era ele de jet ski ou não, lá no litoral de São Paulo, aí não. Aí ele cometeu o crime de molestar o cetáceo. Pena 2 a 5 anos de cadeia. Então a perseguição ela fica notória, né? Para além disso, quando o Bolsonaro vai lá depor, a Polícia Federal ela muda a data do depoimento do Bolsonaro, porque alguém começa a organizar uma manifestação a favor de Bolsonaro. Mesmo sendo mudada a data do depoimento, Bolsonaro diz que não. Olha, as pessoas estão indo lá para manifestar apoio a mim, eu vou recebê-las. Até porque ele é um político, é o natural, é o que se espera de uma figura como o Bolsonaro. A não ser que ele, né, só tivesse moral dentro das maquininhas das urnas eletrônicas. Mas não, como ele é um presidente que tem apoio da população de carne e osso, ele foi lá receber essas pessoas. São Sebastião, preciso nem falar muito, né? É uma cidade pequena, é uma cidade mais de veraneio também, no litoral de São Paulo. As pessoas, poxa, lotaram as ruas. Dia seguinte, o que ocorre? Mais uma decisão de Alexandre de Moraes para fazer uma operação, agora pegando pessoas ainda mais próximas do presidente, sob a acusação de tentativa de golpe de Estado, relacionadas com o 8 de janeiro. Então, são generais da ativa, da reserva, como o Braga Neto, que foram, na verdade, né, vítimas de uma esculhambação, de um direcionamento para desmoralizar não só as Forças Armadas, que já andam bem desmoralizadas, diga-se de passagem, mas para tentar atacar as pessoas no entorno mais próximo do Jair Bolsonaro, né? E isso daí ocorre não contra, né? Eu estava escutando aqui uma transmissão ao vivo do Paulo Figueiredo há pouco tempo, e é verdade, o Paulo Figueiredo que depois da eleição em outubro, na verdade novembro, né? De novembro e dezembro, ele vinha falando vários fatos com propriedade
A imprensa atacando o Paulo Figueiredo, falando que ele fazia desinformação, e muito pelo contrário, ele tinha informação de dentro do alto comando das Forças Armadas, e é por isso que ele passava adiante a informação, a verdade. Eu entendo que muitas pessoas estejam desanimadas, tá? Mas o caminho do justo, do certo, ele é sempre mais trabalhoso. É por isso que quando eu fiz um Reels, eu convocando vocês para cá, eu falei o quê? Eu lembrei logo do Olavo de Carvalho. Não parar, não retroceder, não precipitar. Então, os ventos ruins, o mar agitado, faz parte da vida. Tá? É claro que ninguém deseja isso, mas eu tenho certeza que quando a gente cruzar esse mar agitado, a gente vai sair muito mais fortalecido, muito mais experiente, e a gente vai conseguir fazer um Brasil muito melhor. Tá? A gente tem a iniciativa da Ação Conservadora, a gente pede para que você pelo menos dê uma olhadinha lá para conhecer. É a nossa maneira de levar conhecimento ao maior número de pessoas possível, porque a gente acredita nesse projeto. Tá? Desistir não é uma opção. Tem até um vídeo também, já que está falando bastante do professor Olavo, que ele fala lá, né? Fizeram até o meme. Sabe quando é que a gente vai parar? Nunca. Quanto mais a repressão aumenta, quanto maiores são os passos da ditadura, talvez até você fique coibido de se expressar. Mas a indignação no seu coração, ela está lá. Né? É por isso que, em todo grande momento de reviravolta no mundo, de quebra de paradigma, existiu um momento de tensão. Tá? Isso daí é o natural. Ah, Eduardo, você está falando que vai mudar. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que a gente está vivendo um momento, nas palavras do ex-ministro da STF, Marco Aurélio Mello, tempos muito estranhos. E esses tempos estranhos não tem como eles se perpetuarem. Né? Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Né? Tem gente que está sofrendo, tem gente que está tomando 17 anos de cadeia, que estava passando pela Praça dos Três Poderes. Gente que está sendo acusada de golpe. Gente, golpe não se dá no papel. Golpe se dá na ponta do fuzil. Golpe acontece com arma, com tiro, com morte. Qualquer lugar do mundo que vocês forem ver, onde teve golpe, se passou isso. Né? Revolução Bolchevique, 1917, fuzilaram a família dos czares. Fidel Castro, em Cuba, El Paredón, fuzilou geral. Tem um discurso do Che Guevara na ONU famoso, né? Fuzilamos e seguiremos fuzilando. Isso daí é que é golpe. Golpe não vai acontecer com minuta, né? Com um bilhetinho, como tentaram acusar o Anderson Torres. Isso daí não é golpe, gente. Poxa, a quantidade de papel, ainda mais nós, né, que somos pessoas públicas, que a gente recebe, às vezes bota no bolso, etc. Né? Sequer assinado estava. Não teve nenhum tipo de iniciativa, ato executório, sequer o planejamento está sendo bem delineado na peça acusatória, que muitas das vezes, com frequência, os réus, os acusados, ficam sabendo não através de seus advogados, mas através da imprensa. Isso daí é a falência do nosso sistema judiciário. Isso é um absurdo o que está acontecendo com o país. A gente tem que ter o sentimento de retornar, de resgatar minimamente uma normalidade democrática. Mas, também já dizia o Capitão Nascimento, o sistema é foda, né, parceiro? Mas, enfim, vamos utilizando as nossas armas enquanto a gente ainda pode utilizá-las.